Salve, salve, meus queridos amigos, professores e professoras, colegas aqui da Unicesumar. Meu nome é Gustavo Arnes, eu sou o embaixador da graduação em Ciência da Felicidade, a primeira graduação em Ciência da Felicidade do Brasil, esse curso pioneiro que vem realmente impactando muito positivamente a vida das pessoas. E estou aqui hoje fazendo parte desse projeto especial para o Dia dos Professores de 2025. Estamos aqui falando sobre felicidade na docência, sobre bem-estar, sobre encantamento, sobre o sentido de ensinar. E que privilégio poder estar aqui tendo com vocês essa conversa. Eu venho de uma família de muitos professores. Os meus dois avós e duas avós, os dois lados da minha família eram professores, meu pai e minha mãe, professores, diversos tios, professores em diversas áreas da rede pública municipal, estadual, ensino superior. Então, é sempre com muita alegria que eu recebo o convite para estar com colegas professores. Eu quero trazer para vocês aqui uma breve introdução, porque muita gente ainda olha assim, tá, mas uma graduação em ciência da felicidade. Gente, que negócio é esse, né? Então, eu sempre acho importante a gente fazer uma contextualização. A ciência da felicidade tem o seu início no comecinho dos anos 2000, nos Estados Unidos, quando um psicólogo chamado Martin Seligman fez um grande chamado aos psicólogos, assumindo a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia. Ele percebe que ao longo da sua história a psicologia tinha basicamente se dedicado ao estudo das doenças, a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, e sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Daí então a criação deste campo de estudo dentro da psicologia chamado psicologia positiva, que passa então a olhar para a felicidade, mas não apenas, né? Passa a estudar também a gratidão, o perdão, a resiliência, a criatividade, todos esses elementos importantes para uma vida boa. Todos esses elementos importantes para uma vida significativa, uma vida que tenha sentido. A principal pergunta da psicologia positiva é, afinal, o que é que faz com que a vida vale a pena ser vivida? E essa é uma pergunta realmente fundamental, uma pergunta fundamental que nós devemos fazer a nós mesmos. E nós devemos fazer essa pergunta a nós mesmos cotidianamente, repetidamente, não porque a resposta vai mudar, não porque o que faz a vida valer a pena hoje vai ser diferente do que faz a vida valer a pena amanhã, porque o que faz a vida valer a pena não é efêmero, não é passageiro, não vai mudar se amanhã você acordar de mau humor, não vai mudar amanhã quando você estiver cansado de uma turma aí de alunos bagunceiros, desinteressados, não vai mudar se amanhã você acordar resfriado, porque o que faz a vida valer a pena é estruturante. Mas quando nós nos fazemos essa pergunta repetidamente, nós trazemos para a nossa atenção, para a nossa percepção, o que é realmente essencial. E então nós damos lugar àquilo que é importante para nós, senão muitas vezes nós somos afogados pela nossa rotina, pela correria do dia a dia. Esse campo de estudo da psicologia positiva, ao longo do tempo, ganhou o reforço da neurociência, que estuda o cérebro humano, hormônios, neurotransmissores, como é que nós percebemos tudo isso que está nos acontecendo através dos nossos sentimentos e emoções. Então, psicologia positiva, neurociência e ciência das emoções são os três pilares principais desse campo de estudo conhecido hoje como ciência da felicidade, que é um campo multidisciplinar e que, claro, né, vai contendo muitas outras disciplinas, muitos outros saberes. Por exemplo, ciência da felicidade indica que os relacionamentos são um aspecto importante da nossa felicidade. Os arquitetos ficam sabendo disso, né, e resolvem, então, estudar, compreender como é que é possível construir ambientes, né, projetar ambientes que favoreçam o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, seja dentro da área comum de prédios, seja em condomínios, seja em bairros, cidades,
dentro das organizações, e esse campo da arquitetura começa a aprender com isso. Inclusive, hoje, dentro da arquitetura, tem uma certificação internacional de wellness, que é dado, né, de bem-estar, que é dado a construções que passem por vários critérios. Né? Luz solar, incidência, né, de luz solar, verde, qualidade da água, né, critérios bem objetivos, né, para que uma certificação seja considerada uma certificação aí apropriada nessa área de bem-estar. E os conhecimentos desse campo da arquitetura começam a retroalimentar esse grande campo da ciência da felicidade que vai se expandindo, se alargando para dentro da educação, com a educação positiva, para dentro da economia, com a economia do bem-estar, 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Então, esse é um campo que vem aí se alargando e vem espalhando aí seus conhecimentos por diversas outras disciplinas. E assim, vamos todos nós sendo capazes de compreender um pouco mais sobre esse tema, que dentro da ciência teve uma grande revolução, né, a partir dos conhecimentos da neurociência. Um professor chamado Richard Davidson, um neurocientista proeminente, passou décadas estudando o cérebro humano e afirmou que felicidade é uma habilidade. É isso que transforma a maneira como a ciência compreende o que é felicidade. Porque se é uma habilidade, quer dizer que pode ser aprendida, cultivada, desenvolvida. Quer dizer que nós podemos, de alguma maneira, auxiliar os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos colegas, os nossos familiares, nessa percepção, nessa construção. A ciência gosta de usar esta palavra, construir felicidade. Porque construção traz em si a autorresponsabilidade que nós temos, as escolhas que nós podemos fazer. Mas que escolhas são essas? E de que felicidade, afinal, que nós estamos falando? Eu gosto muito do conceito do professor Tal Ben-Shahar, de Harvard, que diz que felicidade é a combinação de bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Quando nós cuidamos de cada um desses componentes do nosso bem-estar, nós estamos naturalmente construindo mais felicidade. Então, com essa breve introdução aqui em relação ao tema, eu gostaria de chamar para uma reflexão acerca do papel do educador. É claro que existe um conteúdo técnico importante, mas é preciso que, enquanto educadores, nós possamos ir além disso. Normalmente, enquanto educadores, nós fomos inspirados por algum professor ou educador na nossa história. Alguém que nos abriu horizontes, alguém que nos auxiliou a alargar as nossas percepções. Quando nós estamos diante de uma pessoa inspiradora, a nossa entrega é maior do que a gente mesmo podia imaginar. Porque essa pessoa inspiradora nos auxilia a buscar algo dentro de nós mesmos, a fazer uma entrega que nem a gente acreditava que seria possível, mas essa pessoa inspiradora nos olha de maneira diferente. Nós nos sentimos vistos, nós nos sentimos compreendidos, acolhidos. E diante de tantas adversidades que nós estamos enfrentando hoje, questões econômicas, políticas, tarifas, guerras, puxa, o que nós mais precisamos é de acolhimento. O que nós mais precisamos é realmente sermos vistos. E nesse sentido eu sinto que tem algo muito importante para nós educadores resgatarmos de alguma forma, que a ciência da felicidade chama de propósito. Essa é uma palavra que pode nos levar a muitas armadilhas, então deve ser vista com bastante cuidado. Porque o que nós estamos falando aqui, né, quando falamos de propósito, é de sentido e significado. O significado que nós damos às pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e que ao longo do tempo vão constituir isso que nós chamamos de vida, e o sentido também mais amplo da nossa existência. Os motivos pelos quais fazemos o que fazemos.
Eu lembro de uma parábola árabe que conta a história de um homem que vinha caminhando por uma rua, vê um canteiro de obras com 2 pedreiros trabalhando. Um deles visivelmente muito animado, empolgado com aquilo que realizava, e o outro visivelmente assim muito mal-humorado, chateado, com a cara fechada. E ele acha isso curioso, ele se aproxima do pedreiro mal-humorado e pergunta: "O que é que você está fazendo?" E o pedreiro responde assim: "Eu estou aqui empilhando tijolos. É uma atividade cansativa, repetitiva, maçante. Eu não gosto do que eu faço." O homem olha e realmente, puxa, parece mesmo ser cansativo e repetitivo, né? Ele concorda. Ele então olha para o pedreiro bem humorado, que trabalhava animado, e pergunta: "E você, o que é que você está fazendo?" E ele responde: "Eu estou aqui erguendo uma catedral." Reparem que ambos estão fazendo exatamente a mesma coisa, a mesma atividade em si, mas cada um enxerga na atividade um significado diferente. Então eu te pergunto, querido amigo, professor, professora, o que é que você está fazendo? E você pode me dizer que você está preparando uma aula de um determinado conteúdo para uma determinada disciplina dentro de um curso, ou com uma visão mais alargada, você pode me dizer que você está formando a próxima geração de professores, de engenheiros, de pedagogos, de chefes de cozinha, pessoas que, independente de onde estejam, vão estar tendo um impacto positivo, porque nós estamos formando multiplicadores. Nós estamos formando pessoas que vão espalhar conhecimentos, não apenas técnicos, mas também comportamentais. E como é que nós estamos auxiliando essas pessoas a fazerem essa construção interna para que possam reverberar de dentro de si algo mais do que apenas um conhecimento técnico? Nietzsche dizia que quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. Muitas vezes, aquilo que você faz te traz satisfação. O ensino, estar com os alunos, o papel de educador é agradável. Porém, talvez nem todas as tarefas executadas sejam dessa forma. Eu lembro do professor Cortella, filósofo, que faz uma distinção entre trabalho e emprego. Ele diz que emprego é aquilo que te pagam para você fazer, e trabalho é aquilo que você ama fazer. Enquanto professores, nós temos esse grande privilégio, né, de conectar emprego com trabalho e sermos pagos por algo que nós gostamos de fazer. Mas é claro que isso não se dá em 100% do tempo, seria uma expectativa irreal. O próprio professor Cortella, ele diz que ama a docência, mas que quase desistiu de ser professor no início da sua carreira, porque ele detestava aplicar prova e corrigir, a questão de lançar nota, e sistema que mudava o tempo todo, e aluno reclamando. E ele, assim, isso incomodava ele tanto que ele quase largou a docência. Ele, em algum momento, parou para fazer uma reflexão de prós e contras, e ele viu que tinha muito mais prós do que contras. Ele gostava do ambiente universitário, ele gostava de estar com os alunos, ele gostava de estudar os conteúdos, ele gostava de estar com os professores, enfim. Era o sonho da vida dele ser professor, atuar na área da educação. E ele percebeu que o contra era apenas a questão da prova. E ele disse que quando ele se deu conta disso, ele tirou tanto o foco que ele tinha daquilo que ele não gostava e começou a focar e olhar mais para aquilo que realmente lhe trazia prazer, lhe trazia satisfação, lhe trazia significado. Estamos falando aqui de uma forma de olhar para aquilo que nós fazemos. O porquê pode sustentar muito fortemente aquilo que nós temos que realizar. Mais modernamente, né, um autor chamado Simon Sinek, de um livro chamado Começa com o Porquê, ele diz que a maioria das organizações, né, que não prospera são aquelas que não têm clareza do porquê fazem o que fazem. Elas atuam no quê, elas talvez compreendam o como, mas aquelas organizações que se perpetuam no tempo, que têm sucesso, têm muita clareza do porquê. Isso vale também para nós, seres humanos. Os melhores profissionais nas suas áreas são aqueles que entendem profundamente o seu propósito.
e com isso disciplinam o como fazer, conhecem seus pontos fortes, conhecem seus valores, seus princípios, e então conseguem uma consistência no que é feito, no serviço oferecido, na aula que é dada. Isso me lembra uma reflexão muito importante do professor Tal Ben-Shahar. Ele fez essa reflexão na primeira palestra que eu assisti sobre esse tema, que foi justamente com ele em 2013, já há mais de uma década estudando a ciência da felicidade. E ele diz que uma série de perguntas pode nos auxiliar a chegar na nossa melhor performance, não na nossa melhor performance profissional, mas na nossa performance enquanto seres humanos. O que você é bom em? E ele disse assim: se eu te pedir para você fazer uma lista de coisas que você precisa melhorar, você vai facilmente, rapidamente fazer uma lista bem grande. Mas o que você é bom em, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de perceber. Por quê? Porque o nosso olhar não está treinado para isso. Todos nós somos muito bons em muita coisa. E nós precisamos treinar o nosso olhar para enxergar os nossos talentos. Quais são os seus pontos fortes, as suas fortalezas internas? O que te dá força? Sabe quando você está cansado, quando você está pensando em desistir? O que te dá força nessa hora? O que te inspira? Que aquece seu coração, que brilha seu olho? Puxa, o depoimento dos alunos, as conclusões de curso, as formaturas, né? Esse momento de realização e saber que nós fizemos parte dessa caminhada, dessa jornada, de que essa vida foi impactada, de que agora essa pessoa tem uma profissão e vai poder também manifestar seus dons no mundo, e nós fizemos parte disso. O que te energiza? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque tem algumas atividades, gente, só de pensar a gente já se cansa, né? Pensar que precisa fazer um negócio, já a energia vai embora, né? Por outro lado, existem atividades que te energizam, né? Você começa a fazer, e depois de um tempo fazendo uma certa atividade, você está mais energizado do que quando você começou. Que atividades são essas? E refletindo sobre essas questões, achando a sobreposição entre elas, nós vamos encontrar esse lugar de melhor performance. É importante esse cultivo interno. Uma lenda budista, né, que conta a história de um homem, né, caminhando com a sua caneca. Ele está tomando café e esbarra em alguém. O que cai de dentro dessa caneca? Café, é óbvio. Nós também estamos por aí, caminhando pela vida e nos encontramos, nos esbarramos com pessoas, e quando esbarramos com alguém, o que derrama de dentro de nós? O que derrama de dentro de nós é aquilo que nós estamos cultivando internamente. E esse cultivo interno é fundamental para que a gente possa derramar aquilo que nós conscientemente queremos. Toda essa conversa sobre propósito, que hoje é tão forte, né, tem o seu início dentro da psicologia, com um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, em 1945, um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro bastante duro, porque ele descreve muitos dos horrores vividos nos campos de concentração, onde ele foi despido de tudo, né? Ele perdeu os seus pais, o pai dele acabou falecendo num campo de concentração nos braços dele, ele perdeu a noiva. Ele já vinha estudando sobre o sentido da vida, e quando preso, ele inclusive estava com o manuscrito do seu escrito, ele perdeu o seu trabalho, suas roupas, os seus cabelos, a sua identidade. Virou apenas um número. E dentro desse lugar de tamanho sofrimento, despido de tudo, ele é capaz de fazer essa reflexão sobre o que faz a vida valer a pena, o que faz sentido. E esse estudo dá a base para o que nós conhecemos como logoterapia, né? Uma linha terapêutica dentro da psicologia. Logo quer dizer sentido, né? Então é a terapia do sentido. Ele diz que jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. Então, não mais nós fazemos uma pergunta ativa, mas experimentamos a nós mesmos como indagados,
como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora. Perguntas que respondemos não mentalmente, mas com ações através da conduta correta. Então ele diz que o sentido da vida difere de pessoa para pessoa e que não pode existir uma resposta genérica. O que importa não é o sentido da vida de maneira geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. Viktor Frankl, ele reflete sobre o sentido mais amplo da existência. Mas ele diz que mais importante do que uma reflexão sobre o sentido muito amplo e aberto de toda uma existência, seria a gente olhar para esse momento presente, hoje, agora, nesse momento. O que é que a vida está pedindo de mim? Qual é a melhor entrega que eu posso fazer? E daqui a pouco, durante o dia, a situação muda, nós estamos em outro contexto, em outro lugar, com outras pessoas, e agora? O que é que a vida espera de mim? E assim nós vamos, momento a momento, de maneira bem específica, dando cada passo com essa permanente concepção do que é que a vida espera de mim e qual é o sentido daquilo que eu estou realizando. Ou seja, Viktor Frankl, ele é muito prático, ele é muito direto. Ele diz que o sentido da vida se encontra na autotranscendência. O ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém além de si mesmo, seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. É muito bonito essa percepção de que a vida vai além de nós mesmos. E essa é uma nuance muito bonita da própria felicidade, a nossa capacidade de se alegrar com a felicidade do outro. Puxa, tem coisa mais satisfatória, recompensante do que ver os filhos felizes, o marido, a esposa, as pessoas que nós amamos, os nossos alunos felizes, realizados. É realmente bastante reconfortante. Então, Viktor Frankl diz que felicidade existe em decorrência da realização concreta do significado. Olha que interessante, né? Eu falei aqui no início, né, sobre esse conceito do professor Tal Ben-Shahar, que é um conceito muito bem aceito dentro da psicologia positiva, a felicidade enquanto camadas de bem-estar, né, o bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional, espiritual, e dentro do espiritual, né, para a ciência, essa compreensão do sentido e do significado da nossa existência. E o professor Viktor Frankl está dizendo aqui algo similar, abordando um dos elementos, né, um desses pilares, porque para cada um de nós os pilares podem ser diferentes mesmo, ter um peso diferente, né, na nossa vida. Para alguns não pode ficar sem a prática física, para outros são os relacionamentos que são fundamentais. Todos os pilares são importantes para todos nós, é preciso cuidar de cada um deles, mas para diferentes indivíduos a importância pode ser diferente. E o que Viktor Frankl está dizendo aqui é que a felicidade ela existe em decorrência dessa realização de um significado. Então, é na busca por significado que nós devemos pautar o nosso dia a dia. E eu disse que a ciência gosta de usar a palavra construção quando se fala de felicidade, mas quando se fala de significado, a palavra é busca mesmo, porque nós temos que empregar, né, todo um esforço, né, de energia, né, psicológica, mental, física, para encontrar esse significado. Porque as coisas, as situações em si, as aulas que nós damos, o trabalho que nós temos, nada disso tem um significado intrínseco. Somos nós que damos um significado às coisas que nós fazemos, às histórias que nós vivemos, ao nosso passado. E há sempre a possibilidade de ressignificarmos as histórias cujo significado nós não gostamos. Nós podemos escolher olhar por outro ângulo, por outra dimensão, de outra forma. São sempre inúmeras as possibilidades de vermos algo. Então, quando Viktor Frankl nos lembra que a felicidade
existe em decorrência da realização concreta do significado que nós damos a algo, é preciso que tenhamos esta força, esta reflexão, esta capacidade de autoconhecimento para que a gente possa olhar para essas situações e para aquilo que nós fazemos no mundo, de maneira a encontrarmos um significado e que a partir desse significado nós possamos experimentar uma felicidade que é diferente da alegria, do riso, do divertimento. A alegria é uma emoção. Temos lá o desenho Divertidamente, né, da Disney, um desenho super bacana, que fala muito bem sobre essas questões emocionais, né, as 5 emoções básicas que estão lá presentes. E você percebe que a felicidade não é uma emoção que está lá presente. A emoção que está lá presente é a alegria. A alegria é uma emoção. A felicidade é um estado. Um estado no qual cabem diferentes emoções e muitas vezes até antagônicas. É possível se sentir alegre e triste ao mesmo tempo. Recentemente, um casal de amigos aqui do prédio, na formatura da sua filha, nossa querida Lulu, 6 aninhos de idade, estava passando pela sua formatura do infantil. E eles mandaram fotos da Lulu de beca, de chapeuzinho. E o pai mandou um áudio, né? Minha filhinha, meu Deus, já não é mais aquela criancinha. Orgulhoso da filha, mas já com saudades do tempo que ela era pequenininha. E assim a vida vai sendo muitas vezes bastante agridoce mesmo, né? Os momentos que nós vamos vivendo, eles vêm recheados de muitas outras emoções. E nesse contexto, e no contexto da docência, essa importância de promover valores com os nossos alunos, de inspirá-los e de inspirá-los na medida que nós nos inspiramos a partir da relevância daquilo que nós fazemos, né, enquanto educadores, é fundamental que nós possamos encontrar motivos para agradecer. A gratidão, dentro dos estudos da ciência da felicidade, tem sido revolucionária. Porque no começo se imaginava até, né, que felicidade e tristeza fossem opostos. Hoje, como eu estou dizendo, né, percebe-se que a emoção da alegria e a emoção da tristeza podem nos coabitar num estado mais amplo, chamado de felicidade, um grande pano de fundo para a nossa existência. Essas duas emoções, né, a neurociência mostra que o nosso cérebro, essas duas áreas ficam ativas ao mesmo tempo, alegria e tristeza. Tem 2 áreas do cérebro que não ficam ativas ao mesmo tempo, que é a área do cérebro responsável pela gratidão e a área do cérebro responsável por angústia e ansiedade, ou seja, quanto mais tempo gratos, mais distante de angústia e ansiedade ficamos. Estamos aqui tocando nesse tema da ciência da felicidade e falando do que é a felicidade no trabalho, inclusive. E quando a gente fala de felicidade no trabalho, eu preciso perguntar para as pessoas, você acredita que isso é possível? Felicidade no trabalho, será que isso existe? Porque muitas vezes eu chego nas empresas e vou fazer uma palestra, um bate-papo, a gente vai conversar sobre o tema, e as pessoas me olham como se essas 2 palavras não pudessem andar juntas. E eu sempre gosto de dizer que esse é um sintoma do adoecimento da nossa sociedade. Estamos tão doentes, construímos um estilo de vida que vem nos adoecendo realmente. Os índices, né, os dados alarmantes da Organização Mundial de Saúde, né, mostram exatamente isso. E nós precisamos fazer escolhas diferentes. O ambiente de trabalho não precisa ser um lugar de adoecimento. E recentemente, ainda numa pós-graduação, né, falando justamente sobre isso, um aluno comentou, olha, professor, não sei, né? Eu falo assim de felicidade de trabalho, fico pensando, né? Mas olha, eu gosto do que eu faço, né? Eu me realizo em muitos momentos, eu recebo um reconhecimento. Tempos atrás, né, ele trabalhava com formações também. Puxa, recebi um feedback de alunos que participaram da minha formação, que tinham, puxa, transformado aí questões, áreas da sua vida. Consegui, né? Ele falou, eu trabalhei já num ambiente muito tóxico no passado, num lugar que realmente me fazia muito mal. Eu troquei de área, eu troquei de empresa, eu consegui achar um lugar onde eu me sinto muito melhor.
É disso que a gente está falando? É disso que a gente está falando. A gente precisa desmistificar essa ideia da felicidade, desconstruir. Para quê? Para que a gente possa tomar as nossas ações concretas, palpáveis no dia a dia, para que nós possamos fazer as nossas escolhas dentro desse caminho. Porque sim, é verdade, é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil encontrar aquilo que nós não gostamos. Fernando Pessoa diz que felicidade exige valentia. Por quê? Porque é preciso coragem para encontrar motivos para agradecer, mesmo nos dias mais difíceis. É preciso ser valente, realmente, para escolher a felicidade. Nós fazemos isso por nós, mas também pelas pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta. Para que nós possamos juntos fazer essa construção. Meus queridos amigos e amigas, professores e professoras, que alegria poder estar aqui com vocês. Recebam o meu carinho, recebam o meu abraço nesse dia tão especial, o Dia dos Professores. Parabéns para todos nós. Alegrias, grandes abraços e até mais.